Olá, queridos irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós nesse dia de hoje se encontra em Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao 10, que diz o seguinte: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Queridos, o capítulo de número 15 de Lucas, ele é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Jesus, neste capítulo, ele conta três parábolas. Uma que é a parábola da ovelha perdida, outra que é a parábola da dracma perdida, e a terceira que é a parábola do filho pródigo. Queridos, nada disso é coincidência. Jesus, ele queria aqui mostrar o quanto que Deus valoriza aquele que se encontra perdido. A ovelha, por um lado, ela se perdeu longe de seu pastor. O filho pródigo, ele se perdeu longe do pai. Mas a dracma, ela é diferente. A dracma, ela se perdeu dentro de casa. E aqui existe uma verdade profunda que eu quero compartilhar com você, querido ouvinte. Há pessoas perdidas dentro do ambiente religioso. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que conhecem versículos bíblicos, pessoas que até mesmo participam de cultos, mas que perderam a sua essência espiritual. Estão perto das coisas de Deus, mas distantes da presença dele. E isso é alarmante. No versículo 8 diz: se perder uma dracma. Queridos, a dracma, ela era uma moeda de prata valiosa. Mesmo perdida, vale dizer que ela não perdeu o seu valor. E isso nos revela algo poderoso. O pecado, queridos, pode até nos desfigurar, mas não apaga o valor que nós temos diante de Deus. Há pessoas que dizem: eu não tenho mais jeito, eu errei demais. Ou dizem: Deus já desistiu de mim porque eu já errei muito, eu já fui muito falho com Deus e continuo falho. Mas, queridos, Jesus aqui está mostrando para nós que aquilo que está perdido continua sendo precioso para Deus. Veja que a mulher, mesmo tendo perdido a dracma, ela dá valor àquela dracma, ela dá valor àquela moeda e continua a procurá-la. Talvez exista alguém ouvindo essa mensagem que nesse momento se encontra destruído emocionalmente. Talvez se encontre preso a vícios, afastado da igreja, vivendo um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha. Mas, queridos irmãos, escutam isso. Você pode até se encontrar perdido, mas você ainda tem valor para Deus. Você é precioso para Deus. O inferno, queridos, ele tenta convencer pessoas de que elas são descartáveis para Deus. Mas, queridos irmãos, a cruz, ela prova exatamente o contrário. Imagine, queridos, uma nota de dinheiro. E essa nota, vamos supor uma nota de R$200, e ela caiu na lama, ela sujou. Então ela pode até estar suja, amassada, pisada, mas, queridos, ela continua tendo valor, não é verdade? Mesmo estando suja. Ninguém joga fora, queridos, uma nota verdadeira porque ela caiu no chão, porque ela está amassada ou porque ela está suja. Da mesma forma, Deus não desistiu da sua vida. Ele não te descartou. Queridos, o pecado pode ter te sujado, as dores podem ter te marcado,
as quedas podem ter te ferido, mas, queridos, o valor que Deus colocou em você continua existindo para Ele. Glória a Deus, aleluia. Queridos, veja que essa mulher, ela procura diligentemente até encontrar essa moeda. E isso fala o quê? Fala da insistência de Deus. A mulher, ela acendeu a candeia ou a lamparina, conforme a sua tradução bíblica. Ela varreu toda a casa e ela procurou com muita atenção até encontrar. Veja que ela não desistiu em nenhum momento no meio da busca. E assim também é Deus. Mesmo quando alguém se afasta, Deus continua chamando, Deus continua falando, continua enviando sinais, continua usando da vida de pessoas para ir ao nosso encontro e continua insistindo. Há pessoas que acham que foi coincidência ouvir uma mensagem como essa, por exemplo, que foi coincidência receber uma ligação de alguém, ou lembrar de um louvor que falou ao seu coração repentinamente, ou até mesmo acha que é coincidência sentir vontade de voltar para a presença de Deus. Mas, queridos, não é coincidência, é o Espírito Santo de Deus procurando a dracma perdida. Glória a Deus. Queridos, aqui no versículo 8 diz sobre acender a candeia ou acender a lamparina. Em casas antigas sem luz elétrica era impossível encontrar algo perdido no escuro. A luz, qual que é o papel dela? A luz, ela revela, ela clareia o ambiente e possibilita a gente encontrar algo perdido. A palavra de Deus, queridos, ela faz isso. Ela ilumina áreas escondidas de nossas almas. Tem gente, queridos, tem pessoas que evitam ouvir a verdade, porque sabe que a luz, ela nos confronta. Evita ouvir a palavra de Deus ou uma ministração acerca da palavra de Deus, porque sabe que a verdade, a palavra de Deus nos confronta. Mas, queridos, aquilo que não é exposto jamais será tratado. Há pessoas, queridos, vivendo com pecados escondidos. Há pessoas feridas, e essas feridas se encontram ocultas, escondidas. Há pessoas carregando máscaras espirituais, tentando demonstrar uma realidade, mas na verdade, a realidade é completamente diferente. Mas, queridos, quando a luz da palavra de Deus entra, o orgulho que está escondido lá no fundo da alma, ele vem para fora. Assim como a frieza e assim como as necessidades de arrependimento. E Deus, queridos, não traz isso para fora para nos humilhar. Pelo contrário, Ele traz tudo isso para fora para nos curar. Glória a Deus. No versículo 8 é dito que essa mulher, ela varre toda a casa até encontrar. Queridos, isso fala acerca da limpeza espiritual. Às vezes existem coisas, sentimentos acumulados em nós, acumulados na nossa alma, ressentimentos, pecados antigos, traumas, amarguras, incredulidade. Queridos, e essas coisas, elas vão escondendo a gente espiritualmente. Tem pessoas, queridos, que estão vivas fisicamente, caminhando, andando, vivendo suas vidas, mas estão emocionalmente e espiritualmente perdidas. Como exemplo, eu quero ilustrar uma casa. Imagine uma casa. E essa casa, ela não está sendo limpa. Então ela vai acumulando poeira dia após dia. Queridos, no primeiro dia ninguém percebe a poeira, no segundo também não, no terceiro também não. Mas com o tempo, o que vai acontecendo? Aquela poeira vai se acumulando. E com o tempo, tudo fica contaminado, fica aquela sujeira absurda. Queridos, assim também é na nossa vida espiritual. Pequenos pecados, muitas vezes as pessoas vão tolerando.
E isso vai afastando o nosso coração de Deus, nos afastam da oração, esfria o nosso coração e rouba a nossa sensibilidade espiritual. Por isso, Deus hoje, Ele quer fazer uma limpeza espiritual em nossas vidas, glória a Deus. E por fim, queridos, no versículo 9, a mulher encontra a dracma perdida. O céu, queridos, celebra quando alguém é restaurado. A palavra de Deus diz que os anjos celebram um pecador que se arrepende e volta para a presença de Deus. Talvez na terra existam pessoas que acusam, pessoas que condenam, pessoas que desprezam, mas quando alguém volta para a presença de Deus, o céu se alegra. Jesus disse no versículo 10, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, a dracma, ela não voltou sozinha. A dracma, ela foi encontrada. Isso mostra que existem pessoas tão feridas, tão machucadas espiritualmente, que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Por isso, a igreja ela não pode perder a compaixão, o evangelismo e o amor pelas almas. Não podemos nos acostumar com pessoas perdidas. Agora a pergunta dessa mensagem é: existe alguma área da sua vida perdida dentro da casa? Talvez você tenha perdido a alegria espiritual, talvez você tenha perdido a fome pela oração, talvez você tenha perdido sensibilidade à voz de Deus, ou talvez você tenha perdido a paixão, o amor pela presença de Deus. Mas hoje, queridos, Deus está acendendo a luz. Hoje, Deus está varrendo a casa, limpando todas as impurezas acumuladas com o passar do tempo na sua vida. E hoje, Deus está procurando dracmas perdidas. E Ele não vai desistir até encontrar. Amém? Por isso eu digo para você, ouça essa palavra, tome uma posição, vá para a presença de Deus. Amém? Porque Ele está à procura de dracmas perdidas. Amém? Quero fazer uma oração juntamente contigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que neste momento nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu quero render graças a Ti por este momento, Pai. E quero, Pai, apresentar-Te aquelas pessoas que se encontram perdidas emocionalmente, espiritualmente ou até mesmo fisicamente, dentro de suas próprias dores. Pai, em nome do Senhor Jesus, existem, Senhor, pessoas que estão sorrindo por fora, mas que se encontram quebradas por dentro. Existem pessoas que se encontram dentro de igrejas, mas que estão longe da Tua presença. Existem pessoas que se encontram cansadas, feridas, frias espiritualmente e também sem esperança. Mas, Senhor, hoje, Pai, o Senhor está procurando dracmas perdidas. Senhor, acenda agora, Pai. Oh, meu Deus, a luz de cada coração, Pai. Pai, que toda cegueira espiritual, Pai, seja quebrada em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, vai varrendo agora toda sujeira espiritual, Pai, uma por uma. Vai varrendo o pecado escondido. Vai varrendo, Senhor, a amargura, os vícios. Vai varrendo, Senhor, os ressentimentos, a frieza espiritual. Vai varrendo, Senhor, a opressão maligna. Oh, meu Deus, os pensamentos de derrota. Vai varrendo tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, traga de volta, Senhor, aqueles que se afastaram dos Teus caminhos. Pai, alcança agora filhos desviados dos Teus caminhos, casamentos destruídos. Alcança agora, Pai, pessoas deprimidas. Alcance almas que se encontram cansadas, corações que se encontram feridos. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo venha visitar cada casa neste momento. Que ambientes carregados sejam, oh Pai, tomados pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a voz do inferno que diz não tem jeito. Oh, meu Deus,
porque o Senhor continua a procurar vidas preciosas para Ti, Pai. Pai, reacende a chama de corações hoje, restaura a alegria da salvação. Pai, levanta uma geração apaixonada pela Tua presença, Senhor, e que haja festa no céu por vidas que serão restauradas mediante esta mensagem, Pai. É o que nós humildemente Te pedimos neste momento de oração e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.